está sendo convocada pelas centrais sindicais dos trabalhadores em todo o Brasil uma greve geral para a próxima sexta-feira, dia 14. E para a gente falar sobre isso e os motivos dessa paralisação, que é em função da reforma da Previdência, eu estou recebendo aqui o diretor de imprensa e comunicação dos sindicatos bancários de Umuarama e Assis Chateaubriand e da região, também da CUT, o Edilson José Gabriel. Edilson, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, Rodrigo. As centrais sindicais, pela primeira vez, todas as centrais reunidas, sem nenhuma exceção, convocaram juntas aí uma greve geral contra a reforma da Previdência. É uma greve que deve ser muito forte nas capitais e regiões metropolitanas, mas também terá visibilidade nas cidades médias do interior aí, a exemplo de Umuarama, né? Aqui em Umuarama nós vamos nos concentrar na Praça Miguel Rossafa a partir das 8h30 da manhã, as lideranças sindicais e todos aqueles trabalhadores aí que aderirem à greve. E nós temos notícia de que várias outras categorias já estão se preparando para participar desse movimento, tá? E antes de qualquer outra pergunta, Rodrigo, eu gostaria de falar uma coisa que é muito importante. Nós estivemos aí coletando assinaturas, né, no abaixo-assinado contra a reforma da Previdência, e a gente percebeu uma coisa muito interessante. E eu quero esclarecer, isso aqui não é uma greve contra o governo, tá? É evidente que nós, principalmente os sindicatos da CUT, nos posicionamos na época das eleições, a gente tem lado, mas as eleições já acabaram e o presidente tomou posse e mandou para o Congresso uma proposta de reforma da Previdência que, na nossa avaliação, ela é ruim para os trabalhadores. Então nós estamos em greve, vamos fazer greve contra a proposta de reforma da Previdência. Não é porque a gente foi contra ou a favor do presidente que foi eleito que a gente está fazendo mobilização, tá? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. E a segunda é que nós não somos contra qualquer reforma da Previdência, nós somos contra essa que foi colocada aí. É evidente que as regras previdenciárias brasileiras precisam ser atualizadas, né? E as centrais sindicais têm disposição para sentar com o governo para negociar uma reforma que realmente que contribua para o equilíbrio das contas públicas, mas uma reforma que tire dos mais ricos e não dos mais pobres como essa. Então, ao contrário da propaganda oficial, não há nenhum corte de privilégios, ao contrário. É uma reforma que atinge diretamente o bolso do trabalhador e atinge mais o bolso dos mais pobres, tá? Quais as categorias que inicialmente já aderiram a esse movimento da próxima sexta-feira? Nós temos bancários, servidores públicos estaduais, servidores municipais, transporte coletivo, os servidores federais e onde tem grande concentração aí, os metalúrgicos, são as categorias aí com mais empenhadas, né? Nós vamos ter apoio também de maneira desigual de outras categorias. Mas a nossa previsão é de que vai ser um movimento muito forte, assim como foi o de 28 de abril de 2017, né? O Brasil parou em 28 de abril de 2017, aqui em Umuarama fizemos a maior passeata da história da cidade, com mais de 3 mil pessoas, né? E na época, nós barramos a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer. Essa proposta do governo Bolsonaro é ainda pior para os trabalhadores do que aquela. Aquela nós barramos e vamos barrar de novo. Eu recebi o deputado Zeca Dirceu na última sexta-feira e um ouvinte perguntou para ele quais os privilégios que ele abriria a mão na reforma da Previdência. E o que talvez não está muito compreendido é de que essa reforma da Previdência que está desenhada, ela não concretiza para os políticos a perda ou digamos assim, abrir mão dos salários que ganham. Na prática, ela não é uma reforma igual, porque ela não muda e não mexe só, quero acreditar pelo que tenho observado, ela mexe só no ganho dos trabalhadores, né? Do político, das Forças Armadas, dos juízes, dos promotores, não mexe. Então, vocês consideram que é uma reforma desigual atualmente? Como ela está desenhada? A reforma é desigual, Rodrigo, nos seguintes sentidos. Primeiro, a reforma dos militares é diferente dos civis
e ela é praticamente um novo plano de carreira para eles. Tem alterações? Tem, né? Aumenta a idade mínima para a aposentadoria deles, né? Ela mantém ainda, eu não vou nem chamar de privilégio, mas diferenças muito favoráveis para o judiciário e para os políticos. Mas isso por si só já seria ruim. Só por isso a gente já se manifestaria contra a reforma. Mas isso ainda não é o pior da reforma. O pior da reforma é a tentativa de implementar na Previdência brasileira o sistema de capitalização, que é um sistema que não está dando certo em outros países, né? Até a Folha de São Paulo, que não é um aliado do movimento sindical, noticiou na semana passada que 60% dos países que adotaram a capitalização já estão desistindo desse modelo, e o exemplo mais próximo aqui é o Chile, que temos agora, nos últimos 5 anos, a primeira geração de chilenos se aposentando pelo sistema de capitalização, com benefícios 3 vezes menores do que o seu salário de contribuição, né? E uma outra coisa muito importante, Rodrigo, é que para equilibrar as contas públicas, antes de fazer uma reforma da Previdência, que a gente realmente concorda que é possível e necessária, nós precisamos fazer uma reforma tributária no Brasil. Porque o Brasil, ao contrário do que é afirmado, ele não tem a maior carga tributária do mundo, mas também não tem a menor. Mas o grande problema da carga tributária brasileira não é o seu tamanho. O grande problema é que é um sistema tributário altamente regressivo, ou seja, os mais pobres proporcionalmente pagam mais impostos do que os mais ricos. E eu vou dar um exemplo bem simples para você. Poderia dar vários, mas bem simples. Enquanto qualquer um de nós aqui precisa pagar IPVA na aquisição de uma moto, de uma bis, de um carro barato, não existe no Brasil cobrança de IPVA sobre helicóptero, sobre jatinho, sobre jet ski, sobre lancha, sobre iate, que são veículos que só são acessíveis para quem tem bastante dinheiro, né? Então, esse é apenas um exemplo. Nós temos vários outros. Eu não quero lhe cortar o assunto, mas aí sempre vem aquela pergunta: por que os governos do PT não mudaram essa realidade? Que a gente sabe que é desigual, todo mundo sabe. Agora, a grande pergunta é o seguinte: por que é que nenhum governo fez as reformas que precisava? Bom, Rodrigo, primeiro, eu estou aqui hoje em nome da Central Única dos Trabalhadores. Todo mundo sabe que eu fui candidato pelo PT, mas já que você faz a provocação, lhe respondo com muita facilidade, tá? Acontece que o PT estava na presidência, mas nunca teve a maioria da Câmara. E no sistema brasileiro, agora começa a modificar um pouco o peso do poder econômico na eleição dos deputados, com a proibição do financiamento empresarial e com a criação do fundo eleitoral. Mas até então, até 2014, que foi a última vez que o PT foi eleito para presidente, o peso econômico era a grande diferença na eleição para deputados. E deputados eleitos pelo capital e pelos ricos não vão tributar os mais ricos. O governo Lula, em 2006, mandou a primeira proposta de reforma tributária que regulamentava impostos sobre grandes fortunas e propunha a alteração do sistema de tributação que no comércio, né, que é o ICMS, o IPI na indústria e o ICMS no comércio, propunha a substituição pelo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que já existe em vários países, inclusive países próximos, aqui como Paraguai e Uruguai. Isso não passou. Inicialmente, então, está programada essa paralisação geral para o próximo dia 14, sexta-feira. Deve envolver inicialmente um grande número de categorias e de trabalhadores. Aqui em Umuarama, eu acho que essa informação é importante. Quais as categorias que deverão paralisar as atividades? O sindicato já tem um desenho de quais param? Rodrigo, nós ainda não temos assim um desenho completo, porque tem categorias que ainda vão realizar reuniões e assembleias. Em 2017 nós tivemos 2 greves gerais. Na primeira teve adesão dos bancários, na segunda não, por conta da decisão em assembleia. Mas os funcionários públicos entram nessa paralisação de Umuarama? Como eu disse, ainda estão discutindo, né? Os professores. Os professores aprovaram a adesão à greve numa assembleia estadual. Agora, cada núcleo sindical da APP Sindicato está conversando nas suas bases para conquistar a adesão a essa greve. Então, para saber se paralisa ou não, eu teria que entrar em contato com o núcleo, com o sindical de Umuarama. Isso, a APP Sindical. Os funcionários da UEM aprovaram em assembleia a adesão à greve, os da APP, como eu disse, já há alguns dias. Tem sindicatos que preparam a adesão não fazendo assembleias, mas fazendo apenas reuniões, né? Mas por último, Rodrigo, assim, queria reiterar o convite, então, para quem
se soma conosco nessa luta contra a reforma da Previdência, quero convidá-lo para vir à nossa concentração a partir das 8h30 da manhã na Praça Miguel Rossafa, na próxima sexta-feira. Como eu disse, não é um movimento contra o governo e as centrais sindicais têm disposição sim para negociar uma reforma. A nossa meta é essa, sempre defender os trabalhadores e as trabalhadoras. Recebi aqui o diretor de imprensa e comunicação dos sindicatos bancários de Umuarama e Chateaubriand, Edilson José Gabriel, e também a participação aqui, a presença do Aminoel Pedroso, que é diretor também dos sindicatos bancários e é coordenador da CUT Regional Noroeste. Essa entrevista depois no biancafm.com.br, jornalista Rodrigo Melo no Facebook e Bianca News.